Bom pessoal, sou o Josué e vamos falar hoje aí sobre tabela dinâmica, dessa ferramenta aí, né, especial aí para a gente filtrar dados, né, entender, compreender uma tabela é muito legal a gente fazer uso, né? Então vamos entender como que funciona e como que a gente aplica essa tabela dinâmica, perfeito? Então vamos lá. Como que eu tenho aqui uma tabela só para vocês entenderem, alguns setores eu tenho aqui, nome das pessoas, né, o setor que essa pessoa trabalha, data aqui, né, referente ao mês 11 de 2019, né, então referente a esse mês, qual que seria a viagem, que é o local que a pessoa viajou, né, o setor que ela viajou, para qual filial, e aqui o tipo de transporte que ela usou, sendo possível ser carro da firma, o alugado, né, ou o próprio carro da pessoa. Aqui a quantidade de quilômetros que a pessoa fez. E aqui a gente tem os valores de cada viagem. Então vamos lá ver como que a gente vai aplicar essa tabela dinâmica. Bom, como a nossa planilha aqui ela é uniforme, ou seja, ela não tem falhas, é uma planilha completa, eu não preciso fazer a seleção. Basta eu colocar o cursor na minha planilha, né, selecionar apenas uma célula e pedir para inserir tabela dinâmica. Ó, se eu colocar aqui inserir tabela dinâmica, vai me abrir essa janelinha. O que essa janela está me perguntando? Se eu quero criar uma planilha nova, né, uma nova guia, ou já na existente. Eu sempre costumo pedir para usar numa nova planilha, porque tu vai trabalhar com todas as informações de dados lá e não vai mexer no teu banco de dados, né, na planilha original. Então nesse momento aqui é só a gente pressionar o OK e eu criei aqui, né, aqui está o cabeçalho das minhas colunas e aqui está os campos para eu arrastar para entender a informação. Antes de eu explicar mais um pouquinho aqui, eu quero voltar ali no campo dados, ó, no banco de dados, e explicar que a gente tem que ou somente colocar o cursor, tá? Somente colocar o cursor, porque se eu selecionar mais de uma célula, ó, aí ela não consegue identificar. Quando eu peço tabela dinâmica, ó, ela vai criar apenas aquele campo ali. Então esse é um erro que as pessoas cometem. Ok? Vou excluir essa aqui porque eu não vou precisar. Vou excluir essa aqui para nós inserir de novo, então, ó, excluir. Então essa é a opção que eu tenho, apenas uma célula ou a planilha por completo. Como a minha planilha é grande, eu vou simplesmente clicar aqui numa única célula, qualquer que seja, desde que seja dentro da planilha. Às vezes também a pessoa comete o erro de deixar o cursor aqui fora e aí não consegue inserir. Bota o cursor dentro da planilha, uma única célula, guia e inserir, e a primeira opção que a gente tem aqui, ó, tabela dinâmica, e aqui é só pressionar OK, né? Aqui ela está dizendo a planilha que ela está selecionando, né? Do A1 ao G160. Aqui é a nova planilha, né? Aqui eu posso colocar o nome do local, mas no momento a gente só vai pressionar OK. Bom, então aqui a gente já está com a caixa de diálogo da tabela dinâmica aberta. Agora basta a gente arrastar os cabeçalhos das colunas, aqui, os nomes, para os campos que a gente deseja, né? Para a área que a gente deseja aplicar aqui. Aqui é interessante a gente saber sobre o que a gente quer a informação. Por exemplo, se eu quero a informação sobre o nome, eu tenho que colocar o nome aqui nas linhas. Se eu quero as informações sobre o setor, eu tenho que colocar o setor aqui na linha. Se eu quero a informação sobre o transporte, eu tenho que colocar aqui na linha o transporte. Por quê? Então vamos lá à prática para nós entender. Vamos supor que eu queira saber a quantidade de quilômetro percorrido por setor. Então eu vou colocar o setor, que é o principal, é de onde eu quero extrair a informação, e vou colocar aqui no campo linhas, perfeito? Aí o que acontece? Ele vai criar aqui na primeira coluna o cabeçalho das linhas. No momento que eu atribuir aqui nos valores a informação que eu quero, eu disse que queria então uma soma, né, de quilometragem, então eu vou pegar o quilômetro e vou colocar aqui valores. Ó, então o que acontece? Ele me dá a informação por linhas, então é importante que eu saiba sobre qual a informação eu procuro no momento. Se eu quisesse essa mesma informação
por transporte, por exemplo, por tipo de transporte, eu só tiro da linha aqui o setor e coloco o transporte. E para mim tirar, eu só coloco o cursor em cima, clico, seguro e arrasto para fora. Ó, vou pegar o transporte, clico, seguro e arrasto aqui para as linhas. Ó, deu a mesma informação, né? Só que agora a informação que ele me apresentou foi sobre os tipos de transporte, que eu tenho esses 3 tipos. E se a minha informação fosse sobre as pessoas, quantos quilômetros cada pessoa fez? Então eu vou pegar o transporte, né? Cliquei, segurei, arrastei para fora e vou colocar o nome, para mim saber essa informação sobre as pessoas. Coloquei o nome aqui, ó, então aqui eu tenho o nome de todas as pessoas e dessas pessoas a quantidade de quilômetro. E se eu quisesse saber, além da quantidade de quilômetro, a soma, né, dos valores gastos, quanto cada pessoa gastou, então eu posso pegar os valores, ó, e colocar abaixo aqui da soma de quilômetros. Então aqui eu vou ter uma soma de valores, inclusive eu posso formatar aqui, né, para o tipo moeda. E também posso saber aqui uma média. Por exemplo, se eu quiser saber uma média por viagem, quem foi que teve a maior média por viagem? Ó, aqui repare que o campo, né, das informações sumiu, eu clico aqui em cima, ó, ele aparece novamente. Então vamos lá, eu vou pegar de novo o valor, né, novamente, vou colocar aqui embaixo, só que eu vou clicar aqui nesse campo que eu quero alterar, porque aqui ele está me dando a soma, é exatamente o que eu tinha lá, e eu não quero a soma, eu quero uma média. Aí eu vou clicar aqui em analisar e clicar aqui ó, em campo ativo. Aí nesse momento eu tenho essa opção aqui, ó, configurações de campo. Quando eu abro, ela me dá várias opções, e eu queria então era uma média. Então eu vou selecionar aqui a média, ok. Ela está me dando uma média, né, uma média. Quantos reais foi gasto em média por viagem. Então vou selecionar aqui novamente e aplicar nesse campo o valor monetário para ficar meio fácil de entender. E eu preciso saber quem teve a menor média. Então o que eu vou fazer? Seleciono o campo aqui e posso vir aqui ó, na página inicial ainda ó, em organizar, né, classificar e filtrar. Vou clicar aqui e pedir para organizar do menor para o maior. Então quem teve o menor custo por viagem foi Paulo e quem teve o maior custo por viagem foi Diego. Bom, então espero que vocês tenham entendido, né, aqui esse primeiro campo, linha e valor. Bom, depois a gente tem a outra opção aqui de filtro, perfeito? Então vou limpar tudo aqui novamente para nós usar a opção filtro, perfeito? E quando é que eu uso filtro? É quando eu quero filtrar por algum tipo de informação que está dentro da mesma coluna. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de quilômetro dos funcionários do setor de RH. Como o setor de RH está dentro da coluna setor, ó, aqui está a coluna setor e o RH é apenas uma dessas informações. Então eu volto aqui e vou fazer esse processo. Vou colocar o nome, né, que é sobre quem eu quero a informação. Vou colocar aqui do lado a soma de quilometragem. E aqui no campo filtro, eu vou colocar o setor para que eu possa selecionar esse setor. Bom, então ó, o filtro, tem muita gente que se engana e acha que o filtro é nessa setinha aqui. Não, aqui é um atalho, por exemplo, a configurações de campo que a gente viu que é em analisar, eu tenho ele aqui, ó, e aqui eu tenho um atalho. Então o filtro, onde que eu aplico o filtro? Aqui na setinha ó, do campo setor. Então vamos lá, eu quero a informação apenas do setor de RH. Então eu posso clicar aqui e escolher apenas o setor de RH. Então essas 3 pessoas aqui foram as pessoas que são as pessoas, aliás, que fazem parte do setor de RH e está aqui a quantidade de quilômetros que elas realizaram. Se eu quiser saber de um outro setor, basta eu marcar um outro setor. Toda vez que eu marco um setor, ele desmarca o que eu tinha marcado antes. Estou com o setor de compras, se eu marcar o vendas, ele desmarca aquele lá.
Se eu tiver a necessidade de marcar, por exemplo, vendas, RH e marketing, 3 setores ao mesmo tempo, eu tenho que marcar essa opção primeiro. Se eu marcar essa opção, eu posso marcar mais de uma opção ao mesmo tempo. Então eu vou ver desses 3 setores quem são as pessoas que realizaram viagens e quantos quilômetros fizeram. Então está aqui o nome das pessoas, a quantidade de quilômetros que elas realizaram. Se eu quisesse saber, por exemplo, o número de viagens, eu posso ou selecionar aqui configurações de campo, né? Que a gente já viu isso no outro exercício anterior, e pedir aqui a contagem, né? Ó, se eu pedir aqui a contagem e der OK, ele me dá a contagem de números de viagens. E se eu precisar, por exemplo, agora eu quero de novo a soma de quilômetros, eu posso realizar por aqui ou aqui nesse atalho, ó, configurações de campo, de novo eu volto para a soma. Bom, então aqui se eu não quisesse usar o filtro, eu poderia fazer essa mesma operação sem usar o filtro. E como eu faria? Da seguinte maneira. Ó, eu tenho o setor aqui em cima. Se eu colocar o setor em cima do nome, a primeira informação que ele me passa é o setor, né, que a pessoa trabalha, né, o setor, e embaixo do setor, quem trabalha naquele setor, perfeito? Por exemplo, se eu quero saber quais pessoas usaram o tipo de transporte da firma, por exemplo, então eu posso colocar aqui em cima o transporte. E se eu precisar então saber aqui um exemplo para onde foram realizadas essas viagens do setor de vendas, basta eu dar um duplo clique aqui e ele me cria uma planilha com todas as viagens do setor de vendas, né? Claro que com esse tipo de automóvel alugado. Se eu precisar saber por pessoas, por exemplo, eu vou tirar de novo aqui e vou colocar aqui o nome, ok? Ó, se eu precisar saber aqui as viagens de Diego, que a gente já viu foi o que deu mais caro, né? A gente viu no exercício anterior. Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e eu tenho aqui todas as viagens de Diego. Ó. Diego é do setor de vendas, viajou no dia 20, no dia 9, no dia 30, dia 9, né? Fez mais de uma viagem nesse dia. E aqui os tipos de carro que ele usou, a quilometragem que fez e quanto gastou. Ok? A gente tem uma outra opção de trabalhar com a tabela dinâmica, que pode ser com a segmentação de dados. E ok? Como é que a gente trabalha com a segmentação de dados? A gente vai inserir a planilha de novo, né? A tabela dinâmica de novo, inserir tabela dinâmica. E aí aqui ó, a gente tem ó, em design, a gente tem analisar. Aqui no campo analisar, a gente tem aqui ó, inserir segmentação de dados. E aqui eu posso escolher, né, para ficar mais rápida a minha tabela, os campos que eu mais uso. Vamos imaginar então que eu uso o campo do setor, o campo de nome, a data, o transporte e o valor. No momento que eu pressiono OK, esses campos vêm para cá. Então agora aqui eu vou começar a organizá-los. Eu vou botar primeiro o setor, tá? Depois eu vou deixar com o campo nome. Depois eu vou deixar com a data, pode ser aqui. Estou organizando da maneira que eu achar melhor. Depois o tipo de transporte e depois os valores. Ok? Então, por exemplo, assim, aqui ó, não coube todos os nomes, claro, né? Eu posso aumentar um pouco aqui. Ó, ou usar a barra de rolagem, aqui é a mesma coisa. Também vou aumentar essa aqui então um pouquinho para que caiba todas as informações. Bom, o que eu posso fazer aqui? Aí basta eu escolher um tipo de informação. Por exemplo, eu quero saber como que foi as viagens no dia 30 do 11. Se eu clicar nesse comando, ó, ele deixa em destaque quem realizou viagens nesse dia. Então todos os setores fizeram viagem nesse dia. Essas são as pessoas que realizaram viagem, essas são as que não viajaram nesse dia. Foram usados 3 tipos de carro e esses são os valores, né? Até aqui são os valores das viagens referentes a esses dias. Bom, mas nesse dia eu preciso saber quem viajou com o carro próprio. Então eu clico no carro próprio e ele cria um outro filtro. Ó, tá vendo que aqui tem o símbolozinho do filtro? É porque está criando filtro. Então no dia 30, com o carro próprio, foi o setor da diretoria, o marketing, a Carla, o Paulo, o Renato, né? E esses são o valor gasto.
Bom, mas eu queria saber, na verdade, da diretoria, quem viajou nessa data. Então eu clico no setor da diretoria e eu tenho aqui, ó, Carla e Renato. Viajaram com carro próprio no dia 30, cada um gastou esse valor. E qual deles gastou o valor maior, o de R$ 247? Aí eu clico no valor de R$ 247 e ele me informa. Foi a Carla, do setor da diretoria, né? Nessa data, com um carro próprio, gastou esse valor. Se eu clicar no outro valor, ele me informa, né, que o Renato. Essa parte da segmentação de dados, eu vou fazer uma aula mais completa depois para explicar um pouco melhor. No momento era isso que a gente queria explicar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula.